Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção do exercício de número 2 e número 3, da página 99 do livro de vocês. Leia a tira. Ultimamente, tenho me sentido cada vez mais ligado à natureza. Meu emprego também está ameaçado de extinção. Letra A. Analise o sentido da tira. Em que situação o personagem indica que a natureza está? Então, pessoal, o personagem sugere que a natureza está em uma situação ruim, considerando que atualmente ela sofre ameaças de extinção, tanto em relação à fauna, que são algumas espécies, né, de animais que estão desaparecendo, quanto à flora. Algumas espécies de plantações, né, que também estão em extinção. Letra B. O que provoca humor na leitura da tira? Então, o que provoca humor na leitura da tira é o fato de o personagem relacionar a situação da natureza à sua própria situação. Assim como a natureza está sob ameaça de extinção, o emprego do personagem também está ameaçado. Ele sente que pode perder o emprego ou o tipo de trabalho que exerce, né? Pode estar ameaçado de extinção devido aos avanços tecnológicos que possibilitaram a automatização de tarefas que antes eram exercidas por humanos, como, por exemplo, operadores de telefonia, operários de linha de montagem e etc. E, por outro lado, gente, graças à tecnologia, novas profissões surgiram, como desenvolvedores de aplicativos e de jogos e criadores de conteúdo digital, entre outros, certo? Letra C. O personagem se diz ligado à natureza. A que mais um ser humano pode se sentir ligado? Dê exemplo. Então, o ser humano ele pode se sentir ligado à família, ligado ao próximo, à comunidade, aos amigos, a princípios éticos, entre outros. Letra D. Qual é a regência exigida pelo adjetivo ligado ou ligada? Então, a regência exigida pelo adjetivo ligado, tanto nos exemplos citados aqui, né, na questão anterior, quanto aqui na historinha que nós temos aqui, ligado à natureza, a regência é a preposição a, certo? Então, o adjetivo ligado, ele pede um complemento, né? E este complemento vem regido pela preposição a. Então, aqui também no exemplo, você pode observar que nós temos o ser humano pode se sentir ligado à família, ligado ao próximo. Quando nós temos aqui o ao, temos também a preposição, porque nós temos a união de uma preposição a um artigo masculino, né, fazendo a concordância a um substantivo masculino, que nesse caso aqui é o substantivo próximo. Então, aqui na letra D, é a preposiçãozinha a. Letra E. Encontre na tira mais um adjetivo que exige um complemento regido por preposição. Então, nós temos aqui na tira o adjetivo ameaçado. Ameaçado de quê? De extinção. Então, nós temos aqui a preposiçãozinha de, que você pode observar, né? Então, esta preposição, ela foi exigida pelo adjetivo ameaçado. O adjetivo ameaçado exige um complemento e este complemento vem regido por preposição, que nesse caso é a preposiçãozinha de. Número 3. Então, pessoal, a questão número 3, nós temos aqui um texto, né, com algumas informações sobre Macau, uma cidade que fica no sudeste da China. Importante que você faça a leitura com bastante atenção
E observe também a imagem ao lado. E nós temos aqui a imagem, uma placa de sinalização que fica no Centro Histórico de Macau, na China, né? Esta placa, ela está escrita em 2 idiomas. Nós temos aqui o idioma chinês e o idioma português, tá? E esta foto foi feita em 2018. Letra A. De acordo com o trecho e a imagem, que afinidades existem entre Macau, brasileiros e portugueses? Então, com base no texto e na imagem, é possível observar que Macau e o Brasil, eles foram colônias de Portugal, né? E a influência portuguesa permanece na cozinha, na sinalização de ruas, na arquitetura, né? E atualmente, gente, quase não se fala português em Macau, mas a presença portuguesa ainda se nota em nomes de ruas, calçadas com mosaicos ao estilo português, prédios com fachadas no centro histórico, presença de igrejas católicas, ruínas da igreja de São Paulo. Letra B. Que religiões convivem pacificamente entre si na cidade de Macau? Então, as religiões são budismo, confucionismo e cristianismo. Letra C. Releia. A comida macaense é bem diversificada, com influência dos povos que ao longo dos séculos passaram pela região. Se o complemento da palavra influência fosse omitido, a informação sobre essa diversidade ficaria clara? Explique. Então, se o complemento da palavra influência, que nós podemos observar aqui, né, neste contexto, se este complemento ele fosse retirado, se o complemento desta palavra, né, fosse retirado, aqui está dizendo omitido, né, se ele fosse omitido, que é a mesma coisa de não estar escrito, ou se ele fosse retirado, né, ou se ele não existisse aqui nesse contexto, não é isso? A informação sobre diversidade que nós temos aqui, sobre diversidade, né? Ficaria clara? Então, pessoal, a informação ela não ficaria clara. Sabe por quê? Porque o leitor ele não conseguiria saber de quem a cidade recebeu influência. O que traz essa informação é o complemento da palavra influência, certo? Então, a palavra influência pede um complemento e este complemento traz esta informação, esta clareza. Questão D. Em fiel aos cultos tradicionais chineses, qual é o sentido do complemento fiel no contexto? E qual é a preposição empregada na regência? Então, nós temos aqui a palavrinha fiel em destaque e aqui nós temos o complemento. Fiel a quê? Aos cultos, né? Então, nós temos aqui o complemento e este complemento, né? Ele informa que, apesar da presença dos missionários jesuítas vindos do Oriente, a população permaneceu praticando seus cultos tradicionais, certo? Então, este complemento, ele traz uma informação em relação à palavra fiel, certo? E a preposição que está empregada nessa regência é a preposiçãozinha a. Podemos olhar aqui a preposição a, né, juntinho do artigo masculino o. Então, aqui há uma combinação entre a preposição e o artigo. Então, nós temos
ao. Neste caso aqui está no plural, fazendo a concordância com o substantivo masculino no plural também. Então, nós temos aqui o substantivo masculino culto, né? Então, já que nós temos plural, cultos, então a preposição também está no plural, aos cultos, né? Fazendo a concordância. Mas nós podemos observar que aqui está a preposiçãozinha a, juntamente ao artigo masculino o, certo? O que é regência nominal, pessoal? Vamos à leitura desse conceito aqui, ó. A regência nominal é o fenômeno gramatical em que um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo, né, exige um termo que complemente seu sentido, com a presença de uma preposição para ligar-se a ele. Bem, pessoal, boa correção para vocês e até o próximo vídeo.